Olá galera, um forte abraço, eu sou o professor Germo Melo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Revolução Francesa. No vídeo anterior nós falamos sobre o contexto social e histórico ali, econômico da França no período da Revolução e hoje nós vamos falar sobre o poder dos jacobinos e dos girondinos na França da época, onde está dividido em três fases: a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção e o Diretório, aí encerrando com a ascensão de Napoleão Bonaparte com o golpe de 18 do Brumário, certo? Nesse vídeo de hoje nós iremos tratar detalhadamente sobre esses pontos da Revolução Francesa para concluir nossos estudos sobre esse período tão importante da história. Valeu, vamos em frente. Nós podemos ver, pessoal, que realmente aqui já inicia um processo de revolução, porque os deputados recebem muito apoio da sociedade e você imagine, era muita gente se revoltando e se reunindo. Paris passou a ser ali o centro de todas as revoltas, mas tinha revoltas pelo campo, revoltas por todos os espaços franceses, dos povos que lutavam por o fim desse sistema de antigo regime, o sistema monárquico com o governo com o reinado de Luís XVI, certo? Pessoal, diante dessa crise profunda, a sociedade começa a alimentar a expectativa de mudanças e começam a surgir ondas de saques aos armazéns, a comércio, essas coisas, tudo começaram a perder totalmente o controle. Então, o sistema de segurança do rei na época não tinha como controlar mais a sociedade, estava em fúria. Os camponeses começaram a saquear armazéns dos donos das terras e surgiu aí uma preocupação. Muitos senhores de terra, com medo, fugiram para outros países para se refugiar, com medo de toda essa onda de saques que estava acontecendo por toda a França, certo? Diante dessa onda de ataques violentos, em 14 de julho de 1789, a população enfurecida invade a Bastilha, que era um símbolo do poder do antigo regime. A Bastilha, gente, era isso. Eu vou tentar mostrar para vocês. A Bastilha era esse movimento ficou conhecido como a queda da Bastilha. A Bastilha, gente, era uma antiga prisão da França que ficava no centro de Paris. Tinha sido construído pelo avô de Luís XVI, ainda pelo Luís XIV, e o objetivo era exatamente, na verdade, Luís XIV, ele construiu um novo palácio na época, no reinado dele, que era o Palácio de Versalhes, que ficava a 14 quilômetros de Paris, e a Bastilha ficava no centro de Paris, e era usada como uma forma de amedrontar a sociedade francesa da época. Porque todo mundo conhecia alguém, todo mundo sabia de alguém que tinha sido preso, torturado e executado aqui nesse espaço. Então isso aqui era um terror para a sociedade francesa. Quem ouvia falar de Bastilha, que ia para Bastilha, já era. Então as pessoas já sabiam que era uma forma de extermínio de pessoas que se revoltavam contra o antigo regime. Naturalmente, esse exemplo de invasão da Bastilha pela revolução ali na época, era uma questão de honra, invadir e destruir tudo isso. Falar um pouco como se deu tudo isso. O povo, através dessas revoltas, se reunindo ali no centro de Paris um dia e começaram a pensar que precisavam se armar melhor para enfrentar as tropas reais. Então essa preocupação começou a pensar, e aí, onde que a gente vai buscar armas? O pessoal se dirige para o Arsenal dos Inválidos, era um local onde aguardavam todas as armas das forças de segurança do rei, e eles invadem lá esse local e conseguem carregar todas as armas que tinha lá. Então muita gente saiu armado desse local, só que eles não tinham munição. Então eles pensaram em ir para a Bastilha para tentar conseguir munição na Bastilha, porque eles já sabiam que lá era onde tinha muitas essas coisas. Então a invasão da Bastilha era na procura de armas, mas principalmente para destruir esse ambiente. Então eles fizeram questão nesse evento chamado Queda da Bastilha. Os revoltosos nesse dia, eles vão lá para buscar munição, é lógico, para as armas, mas também, principalmente, foi o quê? Acabar, destruir. Era um prédio imenso, mas os franceses só se conformaram quando eles deixaram
por terra esse monumento imenso que era a Bastilha, que era um terror para a sociedade francesa da época. Pessoal, o da Bastilha, atualmente na França, o local da Praça da Bastilha, onde era a Bastilha antigamente, tem esse monumento que é o Monumento à Liberdade. É um monumento imenso também, que hoje simboliza a liberdade. E até hoje, todos os movimentos de revolução que acontecem em Paris, geralmente o início é aqui, é articulado aqui. Na época já era fácil de articular movimentos para o pessoal se reunir na Praça da Bastilha, mas hoje em dia, na França, em média, o que é? Semanalmente tem eventos de revolução que surgem aqui, ó, nesse espaço. Hoje, em questão de minutos, se articula um movimento imenso. Dentro de pouco tempo se encontra essa praça cheia de gente. Então o povo francês, a partir da Revolução Francesa, adquiriu esse hábito revolucionário que se articula muito fácil, que se manifesta, se opõe a qualquer tipo de opressão. E esse símbolo, essa imagem hoje existe na praça, chamada Praça da Bastilha, é um monumento à liberdade. Você veja que aqui fica no centro da cidade, então é fácil acesso e rapidamente se mobiliza todo mundo para aqui. Pessoal, nesse contexto surge aí a chamada monarquia constitucional, que foi a questão dos deputados se reunirem para elaborar e manter um governo constitucional. Monarquia, ou seja, o rei estava ali, mas só que sem o poder legítimo. O rei ia se manter, mas ia se manter regido por uma constituição elaborada pelos deputados. Então, assim, já perde muito poder do rei, né? A família real foi trazida de Versalhes para Paris e ficar ali por perto. Luís XVI se mostrou ali meio sem se opor ao movimento revolucionário da época. Só que ali por trás, Luís XVI tinha uma preocupação muito grande em tentar recuperar o seu trono. E aí surge algumas tramas de Luís XVI com pessoas que haviam fugido da França na época para outros países e que estavam tentando, lógico, eram pessoas que tinham privilégios no reinado de Luís XVI e pensavam em recuperar esse trono junto com ele. Então tinha tramas com austríacos, com outros países vizinhos da França de possibilidade de retomada do poder do rei. Então ele tenta fugir com sua família, só que ele foi capturado ali na fronteira da Áustria pelos representantes dos deputados e trouxeram de volta, certo? No mesmo ano, o rei foi obrigado a jurar a Constituição aprovada na Assembleia, a jurar e obedecer, e também, a partir de então, a França passou a ser governada pela chamada Carta Magna, que é uma Constituição que hoje muitos países são administrados dessa forma. Então, pessoal, dentro da Assembleia, lógico, aí, governado pelos deputados aí, nesse sistema monarquia absolutista, surgiu os grupos que se dividiam em pensamentos. Tinham os jacobinos que eram o quê? Membros da pequena burguesia, defendiam igualdade de direito para todos perante a lei. Os jacobinos eram representantes da galera mais humilde, mais simples da França. Tinha quem? Os girondinos, que eram representantes republicanos moderados, representantes da alta burguesia, ó, a galera mais rica, elite. Seus líderes vinham da região da Gironda, então por isso chamavam girondinos, mas era representante da elite, como se fosse a galera da direita hoje em dia, quando a gente pensa em política, aqui tomando como exemplo o Brasil, né? Tinha o Cordélios, que era representantes dos sans-culottes, que defendiam mudanças radicais. Os sans-culottes, gente, eram pessoas simples, mais simples da sociedade, ali, pequena burguesia, e que eles não... Culottes queria dizer shorts, então calção. Os sans-culottes eram pessoas que nem usavam essas roupas mais simbolizadas de nobreza da França, as roupinhas, calcinha bem justinha. Eles usavam shorts mesmo, aí normal, calças frouxas, sem ser aquela calcinha apertadinha que a gente vê muito nos filmes relacionados à França da época. E tinha a planície, que era tipo o centro ali, pessoas que não tinham uma definição muito clara de posição política. E eles eram de oposição aos radicais, aí, aos sans-culottes. Eles não aceitavam muitas ideias dos sans-culottes, certo? E tinha também os monarquistas constitucionais, que defendiam que permanecesse uma monarquia ali mais regida por uma constituição. A República dos Girondinos, certo? Vamos falar um pouquinho. Os girondinos, na verdade, eles governaram aí no início do poder, quando eles tomaram o poder, junto com os jacobinos, certo? Em 1792, houve o julgamento de Luís XVI e a decapitação do rei por ato de traição, certo? Nesse ano,
através do governo aí dos girondinos, eles fizeram o julgamento do rei e ele foi condenado por ato de autotraição, porque ele estava tramando contra a sua própria nação. Então ele foi condenado e executado perante a sociedade francesa da época, certo? A convenção e o poder dos jacobinos. Aqui é um outro os jacobinos tomam o poder e eles tiram os girondinos, aí eles são liderados por Maximilien Robespierre, e eles tomam o poder e eles começam a governar a França baseado nessas ideias dos jacobinos, certo? Havia uma preocupação muito grande com os avanços das tropas estrangeiras, que era aquela ideia de vir estrangeiros retomar o trono para Luís XVI, ou mesmo assim, sem existir mais Luís XVI, mas existia uma preocupação de se implantar uma nova monarquia na França. Então os jacobinos governaram sempre com essa preocupação, e nós podemos ver que as ideias de governo ali entre girondinos e jacobinos era totalmente diferente. Jacobinos expulsam os girondinos da convenção, então eles passam a governar independente dos girondinos. Eles criam um comitê de salvação pública, que era exatamente algumas medidas econômicas, de garantir o preço máximo, ou seja, os produtos essenciais, como o preço do pão, o preço de coisas bem essenciais para a alimentação do povo francês. Eles delimitavam ali leis que não podiam ultrapassar um determinado preço. Então, era todo um comitê voltado para essa questão mais econômica, mas criaram também o chamado Tribunal Revolucionário, que aqui foi uma coisa terrível dos jacobinos. Eles começaram a perseguir as pessoas que iam contra as ideias da Revolução. Então, gente, esse período foi visto como o período do terror, grande terror, porque os jacobinos passaram a perseguir demais todo mundo, e é tanto que eles começaram a matar muita gente, porque era muita gente delatando uns aos outros. Pessoas diziam que meu vizinho falou sobre isso, então já era motivo para ser executado. Então, assim, nesse período, chamado período do terror, dizem que a França executou tanta gente, que dizem que as ruas da França, era tanta gente sendo decapitada, que dizem que as ruas eram vermelhas de sangue. Era em média 10 pessoas por dia eram executadas, passadas na guilhotina, por conta das preocupações de Robespierre em relação a pessoas que podiam defender ideias contra a Revolução. As relações dos jacobinos. Eles aprovaram uma nova Constituição francesa, mudando ali os direitos, direitos universais do voto, exceto para mulheres, ou seja, o voto era censitário, aprovado pelos girondinos junto com eles. Aqui eles mudam a Constituição e dão direito ao voto universal. Já digo, universal, mas sem as mulheres terem direito a votar. Tem também a garantia dos direitos trabalhistas, muitos direitos trabalhistas que a gente tem hoje, através da Constituição elaborada pelos jacobinos. Esses direitos foram garantidos na época, certo? A reforma agrária foi uma outra realização dos jacobinos. Na época, a França tinha pouca gente que tinha terra, então era muita terra nas mãos de pouca gente. Então eles realizaram a reforma agrária, que era uma forma de distribuir melhor as terras entre as pessoas. A lei do máximo, que eu já coloquei, onde controlava o preço, foi elaborada por eles. A abolição da escravidão nas colônias francesas. Esse foi um exemplo para o mundo inteiro. Eles foram os primeiros a abolir a escravidão nas suas colônias espalhadas pelo mundo, aqui na América, na França, na África, em todo lugar que tinha colônias deles, eles aboliram. Esse período de terror, o período de terror para manter a Revolução, Maximiliano, foi uma prática deles, que era organizar toda uma estrutura para identificar e executar pessoas que estavam ali tramando alguma coisa contra eles. E em 1793, Robespierre foi executado por conta de ser julgado como um tirano. Ele foi tanta gente executada por Robespierre, pelo governo de Robespierre, que ele acabou sendo condenado por conta dos seus atos, certo? Então, é como se ele fosse contra a tirania, mas ele acabou sendo um tirano, tão preocupado que ele era com a defesa da Revolução Francesa da época. Aqui, pessoal, o diretório. O diretório é aqui já um encerramento do período da Revolução Francesa, que foi um governo diretório que volta os jacobinos ao poder, Ou seja, com a morte de Robespierre, os girondinos voltam ao poder, um período bem mais tranquilo, porque devido a ter tantas mortes no período dos jacobinos,
eles aprovam o retorno ao voto censitário, ou seja, mudam novamente a Constituição, implantam medidas de interesse da burguesia, lançam a Conspiração dos Iguais, liderada por Graco Babeuf, né? Essa Conspiração dos Iguais era uma ideia assim, mais iluministas, que foi defendida por Graco Babeuf, que foi muito difundido na França na época, certo? E o fim da Revolução foi marcado pelo golpe do 18 de Brumário, onde Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado lá e assume o poder, certo? Implantando aí uma ditadura que é chamado, vocês vão estudar mais na frente, esse é o assunto do próximo capítulo, vocês vão ver a chamada Era Napoleônica a partir daqui, certo? Pessoal, esse assunto da Revolução Francesa é bom que vocês saibam que são muitas revoltas que aconteceram na época e aconteceram transformações sociais e políticas impressionantes na sociedade francesa da época, mas que serviram para o mundo inteiro. As ideias desenvolvidas pelos franceses e a força e a coragem da sociedade francesa da época de enfrentar uma monarquia, tirar do poder um sistema do antigo regime, um rei, executar um rei e transformar todo um sistema da sociedade da época, serviu de exemplo para o mundo todo. Muitos países europeus da época ficaram assustados. Outras monarquias da época na Europa ficaram apavorados com medo disso ser uma coisa que se tornasse comum no mundo todo. E muitos movimentos sociais pelo mundo afora aconteceram a partir das ideias defendidas por eles. Então, a partir disso, eu trago algumas sugestões que vocês podem fazer a partir da leitura do capítulo. Vocês podem pesquisar e descreva como se estruturava a sociedade do antigo regime na França, no século XVIII. Isso é importante que vocês compreendam. Descreva as principais características de cada uma das classes sociais da França no antigo regime. Descreva os principais problemas da sociedade francesa no século XVIII. A partir de seu conhecimento, aponte os principais motivos para a Revolução Francesa. Assista o filme Maria Antonieta e aponte o luxo da rainha, os luxos da rainha que podiam ser mais questionados pela sociedade da época da Revolução Francesa. Descreva a estrutura da Assembleia Francesa no período da Revolução. A partir de seus estudos sobre posicionamento dos grupos políticos na França da época da Revolução, aponte as características dos partidos de direita, quem era? Girondinos lá, como é que eram as ideias da direita, e as ideias de esquerda. Isso é uma coisa bem comum hoje em dia. No Brasil, principalmente, tem partidos de direita e partido de esquerda. Extrema direita, extrema esquerda. Então, a partir das ideias dessa aqui, vocês conseguem compreender muita coisa. Aponte as mudanças sociais e políticas conquistadas a partir da Revolução Francesa lá no século XVIII. Gente, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que possa servir muito para vocês nos estudos aí no dia a dia com o professor de vocês. Um forte abraço, foi um grande prazer estar com vocês. Valeu!